qualquer coisa, fale para ele me ligar. Incrível, como a gente conseguiu saber tudo em 10 anos. O pagamento, a gente suspeita que alguma coisa a ver com isso teve, né? Possivelmente. Cobertura de medicamentos. Inicialmente, a cobertura era parcial, os pacientes com reembolso à rede de farmácias conveniadas. O desenvolvimento do vademecum por problemas foi feita pelo Serviço de Medicina Familiar. Nós desenvolvimos um vademecum especificamente definindo os problemas mais importantes que a gente via na prática ambulatorial e baseando na evidência e no ranking de preço de medicamentos, era o medicamento que o paciente tinha receitado. O plano de saúde, posteriormente, criou uma farmácia central, que fazia compra em volume de medicamentos. Então, nós como médicos só prescrevíamos a droga e a droga que o hospital tinha, a marca que fosse, era a que recebia o paciente. O médico aí não tinha nenhuma relação com que tipo de medicamento o paciente ia receber. Com esse sentido, ninguém tinha nenhum interesse na prescrição de um ou outro medicamento. Atualmente, o paciente no serviço, no plano de saúde, tem desconto de 60% dos medicamentos na farmácia central e de 40% se ele vai na farmácia da rede, para estimular o consumo de medicamentos dentro do sistema do plano de saúde. O plano de saúde está passando a poupança nos medicamentos para os pacientes nesse sentido. E tem, naturalmente, cobertura integral de 100% dos medicamentos incluídos no programa médico obrigatório. Na internação, maiormente no hospital italiano, e é pagada por capita. Suporte informático, que foi muito importante e fez parte de um processo que tomou muitos anos, mas foi um processo geral do sistema. Não foi só uma necessidade de medicina familiar ou da atenção primária. O projeto hospitalar foi desenvolvido baseado nas recomendações da estratégia de atenção primária. Antes a gente tinha formulário em papel e arquivos físicos, fragmentação e duplicação de informação, múltiplas plataformas, redes sem conexão, grupos de desenvolvimento independentes que não estavam coordenados. Não sei se alguma vez vocês tiveram essa experiência de se sentir que estavam sendo dominados pelos papéis, né? Distinta informação. Quando eu comecei com o programa de melhoria de qualidade, eu tinha que ir lugar por lugar para conseguir a informação e fazer e reunir uma base de dados final baseada com a qual eu fazia as análises de monitoramento de indicadores. O processo de informatização integral, projeto hospitalar, como eu falei, em consonância com o processo integral de saúde. O processo eletrônico integral hoje foi implantado progressivamente em todo o âmbito hospitalar e nos 20 centros ou mais de 20 centros periféricos, ambulatoriais. O sistema é centrado no paciente e orientado ao problema. Isso é bem clássico da medicina de atenção primária. E é um repositório básico hoje da informação clínica e administrativa dos pacientes, o principal. Essas são algumas das telas, só para vocês verem que o que eu estou falando é verdade, isso existe, se usa todos os dias. E tem acesso à tela de resumo, onde você tem aqui o nome do paciente, as prescrições, obrigado, as prescrições do medicamento que o paciente está tomando, as evoluções, os problemas do paciente, tanto os problemas ativos quanto os problemas passivos, pelos quais o paciente está sendo acompanhado dentro do sistema. Evolução por problema, cada um dos problemas tem a evolução, então você pode acompanhar cada um dos problemas para ver o que eu escrevi como médico de atenção primária, o que o especialista escreveu, etc.
A tela de interconsultas, hoje eu faço uma interconsulta para o dermatologista, eu escrevo o que eu preciso, a minha pergunta, a minha dúvida, e o dermatologista vê o paciente e escreve nessa tela, então eu recebo a informação em forma imediata. Tem a tela de resultados do laboratório, resumo de internações, as epicrise. E atualmente, na evolução do sistema, os médicos temos acesso remoto ao prontuário dos pacientes. Desde qualquer lugar, eu posso acessar o prontuário eletrônico do meu paciente para ver se ele está me consultando, eu não estou no hospital. Eu posso ver o que está acontecendo, o que ele precisa, se precisa de uma prescrição, o que seja. O sistema também desenvolveu um portal de saúde para os pacientes, resultados onde cada paciente dentro do plano de saúde pode entrar no portal e consultar resultados de exames, solicita consulta com médico de cabeceira, solicita consulta com especialista, se tem a referência do médico de cabeceira. Pode ter informação geral de saúde. A gente aproveita muito o portal de saúde, o portal dos pacientes, para fazer publicações de educação contínua, para falar da responsabilidade dos pacientes no autocuidado, que coisas eles têm que fazer, como acessar mais rápido partes do sistema, etc. Coisas de prevenção. Então, prevenção e promoção, fazendo os pacientes, os afiliados do sistema, parte responsável do cuidado da sua saúde. Sistema de acesso. Aqui está a tela do site do acesso portal. Os pacientes acessam o sistema, e eles podem tem aqui um menu que tem possibilidade de consultar, fazer consultas e deixar diretamente hoje por e-mail uma mensagem que vai diretamente para o médico de cabeceira. Se eles escrevem, eu preciso você me ligar para blá blá blá, eu recebo imediatamente depois a mensagem do meu paciente. Desenvolvimento de um sistema de melhoria de qualidade. O programa começou fazendo avaliação de indicadores por médico. Em 2005, foi uma mudança da avaliação individual para grupal, baseado nas UDAs que eu falei faz um tempinho. Esses grupos de médicos cuidando de um número de pacientes eram o centro de avaliação do nosso sistema de melhora contínua de qualidade. A gente faz monitorização de indicadores e prepara reportes intermediários e dá a cada 6 meses para cada UDA. Cada UDA tem um coordenador e na UDA tem discussão, gestão, como melhorar. Eles já sabem onde estão nas metas e onde eles estão no indicador, e eles desenham intervenções para melhorar, fazem segundo nível de consulta, estimula muito o atendimento da meta definida pelo programa. E a partir de 2005, a gente agregou a intervenção de auditoria e feedback para cada UDA, a possibilidade de ter parte do ingresso dos médicos de atenção primária, dos médicos da UDA, atadas ao cumprimento das metas definidas pelo programa, como sistema de pontos. E esses pontos se traduziam ao final do ano a essas metas em dinheiro. Os objetivos do programa de qualidade foi desenhar e avaliar esse impacto dessa estratégia. A gente desenhou e depois avaliou qual foi o impacto em termos dos indicadores. Os indicadores foram obtidos por consenso com a participação ativa dos médicos participantes, dos médicos do serviço. Todos
os médicos do serviço participaram no desenho e na importância dos rankings, dos indicadores que iam ser avaliados e medidos em forma contínua. Se incorporou desse jeito, dessa maneira, uma cultura de avaliação do que se faz na prática, que é importante. Eu quero uma avaliação do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está bem? Está sujeito a normas de evidência? Realmente estou atingindo melhora nos indicadores de saúde da população ou não? A ideia foi essa, converter essa informação que o sistema eletrônico estava brindando em realmente converter isso, os dados, em informação. A gente avaliou vários domínios, desde qualidade técnica e efetividade clínica, diretamente indicadores atados à evidência clínica de melhora nos desfechos clínicos dos pacientes. Mas também tipo de práticas, indicadores de processos, número de consultas, número de referências, atividades acadêmicas, assistências às nossas atividades acadêmicas de treinamento, qualidade do registro no prontuário eletrônico e satisfação do paciente-cliente. Esses são alguns dos primeiros gráficos de avaliação, onde a linha vermelha aqui representa a média de todo o grupo de médicos e cada letra representa um médico diferente, para saber o perfilamento global de quão variável pode ser um indicador e quem está muito por acima, muito por debaixo. A ideia não era uma ideia punitiva, é só uma ideia de avaliação geral e contínua dos indicadores. Hoje em dia, a avaliação individual ainda tem outro sistema de gráfico que pode ver um monte de indicadores no mesmo gráfico de radar, e em vermelho aqui está a meta definida de cada um deles e pintada a área até onde o médico está atingindo desse indicador. É uma forma rápida, uma vez que conhece o sistema de gráfico, é uma forma muito rápida de avaliar o cumprimento das metas. A gente, depois de avaliar, de desenhar e avaliar, publicou essa estratégia, que foi publicada num dos jornais americanos de cuidado ambulatorial. E isso simplesmente para mostrar que as UDAs eram todas muito parecidas entre si. Então eu vou mostrar alguns dos resultados, dos desfechos, dos indicadores ano a ano que a gente foi medindo desde a instalação e implementação do programa para frente. E alguns dos indicadores de efetividade clínica, todos eles melhoraram, alguns deles significativamente. Eu não estou falando em termos estatísticos, senão em termos clínicos. Significativamente o aumento dos indicadores foi atingido pelas UDAs. O sistema foi claramente exitoso em termos de melhorar os indicadores e na saúde da nossa população. Quais são os elementos fundamentais, então, da estratégia de atenção primária? A coesão do grupo e a participação do grupo dos médicos que fazem atenção primária na gestão do sistema. Alguma vez eu falei, e alguém aqui seguramente, se tem memória, vai lembrar que eu falava disso. O bonde está passando, tem que pegar. Se não pega o bonde, você não chega a lugar nenhum. E é verdade, nós, como médicos de atenção primária, temos que ter uma participação ativa na gestão do sistema. Alinhamento de interesses, sem dúvida, com o segundo ou terceiro nível. Concentração de prestadores de segundo ou terceiro nível e aproveitar mecanismos de referência preferencial. Aqueles especialistas que melhor se vinculam com o primeiro nível devem ter uma referência preferencial dos pacientes e utilizar o volume
de pacientes para negociar esse tipo de vínculo com o segundo e terceiro nível, tanto com os especialistas quanto com os hospitais. Nada pode ser feito sem treinamento clínico sólido dos médicos para garantir a valorização dos médicos de atenção primária frente aos especialistas. A atenção primária não deve ser percebida como medicina pobre para pobres e ficar então restrita ao sistema público. Essa história típica da atenção primária, erro, grande engano. A estratégia da APS não é uma forma de conter custos. Representa uma abordagem geral à saúde. Algumas vezes vai gastar mais, muitas vezes vai gastar menos. As evidência internacional dos sistemas baseados na atenção primária claramente demonstram que é uma estratégia geral baseada em coordenação desde a atenção primária para cima é mais custo efetiva, sem dúvida. Não é correto, então, pretender avaliar a estratégia de atenção primária da saúde desde o ponto de vista exclusivamente econômico. Vocês pensam que é possível transformar o modelo atual considerando a realidade de cada um? A gente estava falando agora com David. A mudança desde dentro do sistema claramente é possível. Claramente possível. Não é fácil, leva muito trabalho, mas é possível. Podem ser atingidas muitas coisas se o grupo, se a organização, se o compromisso está decidido. Nesse congresso, talvez vocês possam ter dado os primeiros passos para pensar desse caminho de mudanças. Importante, frase final, lembrar que a maior revolução da física foi feita por um homem capaz de levar em consideração os problemas mais gerais da matéria em relação com tempo e espaço. Einstein não era um especialista, ele era um generalista. Muito obrigado. Bom, depois dessa brilhante apresentação e super inspiradora, né? Essa experiência faz a gente ter vontade de embarcar para a Argentina imediatamente.